Todo mundo trouxe a apresentação, eu não vou ficar atrás, né? Também trouxe uma. Mas já adianto que é a pior. Com muita dificuldade, né? Não tive a ajuda da minha filha, a doutora Silvana, mas vou dizer a ela que a filha da senhora ajuda, mas não vou falar da parte que a senhora paga. Vou dizer que é gratuito, a senhora confirme, por favor, tá? Se ela falar com a senhora confirma que é gratuito. Bom, gente, vamos lá. Ouvimos aqui muitas falas extremamente importantes sobre o tema. É muito bom poder presidir esse fórum da Emerge, porque aqui eu posso fazer o que eu costumo fazer na Vara da Infância e Juventude, quando fui presidente do Fórum Nacional da Infância e Juventude, de juiz da área protetiva, como sou hoje presidente do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude do Brasil, do Tribunal de Justiça do Brasil. A gente gosta de fazer uma mesa redonda e dar espaço para todo mundo conversar, né? Concordar, divergir, e temos pessoas aqui que representam muito bem isso. Por exemplo, a questão da fila que o doutor Felipe se referiu, né? Eu compreendo exatamente o ponto de vista dele, né? E ele o meu, e continuamos amigos, né? Não há problema nenhum em relação a isso. Até porque a fila entrou, né, no cadastro. Sim, pois é. Mas eu não queria me gabar e dizer isso, né? Mas... Até porque eu falei para você colocar. Algumas sugestões, exatamente, algumas coisas que estão no CNA hoje decorreram dessas conversas e desse debate, né? Porque desde sempre eu gosto muito de ouvir o Movimento Nacional pela Convivência Familiar e Comunitária. A gente tem que ouvir essas pessoas. Eu gosto muito de ouvir os grupos de apoio à adoção. E nessa oitiva toda, no nosso trabalho de articulação, porque a presidência da Coordenadoria da Infância e Juventude, ela exige um trabalho de articulação, a gente, então, leva demandas para o município, Estado, União, sobre o fortalecimento da rede para poder prover às famílias de meios necessários a não entrar em situação de vulnerabilidade ou, em entrando, conseguir dela sair e manter seus filhos com essa família. Esse é um primeiro movimento, que não é vontade nossa, é mandamento legal, né? Está no Estatuto, que regulamenta diretamente a Constituição nessa matéria. Então, tem matriz constitucional. E, se não for possível, é lógico, a adoção o mais rapidamente possível, porque, como foi falado aqui, a criança, o tempo para ela é outro. 1 ano e meio para a gente é uma coisa, na vida de uma criança é outra, completamente diferente. Então, eu sempre digo que o juiz não pode ser, o juiz de infância e juventude não pode ser pró-adoção nem pró-família. Ele tem que ser pró-superior interesse da criança e do adolescente, no tempo mais breve possível. Ele não tem que buscar o mais rapidamente uma reintegração familiar, nem buscar o mais rapidamente uma adoção. Ele tem que buscar o mais rapidamente a melhor decisão para cada caso concreto. Em um caso concreto, essa decisão será a reintegração. Em outro, será a colocação em família substituta, né? Então, não dá para juiz de infância ser pró-adoção ou pró-família, né? Muito bem. E todo mundo trabalha nessa rede também. Então, eu dou um exemplo aqui de grupos de apoio à adoção que fazem trabalhos que geram reintegração familiar. Isso, para mim, é o cúmulo da lucidez, né? E é o que tem que acontecer. Porque a nossa pauta não deve ser adoção, a nossa pauta não deve ser reintegração. Quem entende direitinho do que nós estamos falando, sabe que a nossa pauta é melhor interesse da criança e do adolescente. Porque a nossa ótica é a criança e o adolescente, a nossa ótica não são os adultos, né? Muito bem. Bom, eu preciso falar aqui, que também está no nosso tema, do apadrinhamento, e eu falo só assim algumas linhas gerais do apadrinhamento, que a gente ganhou o Prêmio Novare em 2015 com o projeto de apadrinhamento, mas eu não inventei a roda, o apadrinhamento já existia no Brasil. Eu apenas, assim que tomei posse nessa vara da infância e juventude, que é a 4ª vara da capital, eu visitei imediatamente as instituições de acolhimento e vi muitas necessidades materiais e afetivas. E me senti premido por fazer algo nesse sentido
E como estava chegando nessa competência, eu vinha com a visão do leigo. Já havia acumulado algumas vezes em infância e juventude, já havia estudado alguma coisa, agora é diferente de como estou hoje nessa titularidade há 5 anos vivendo isso. É diferente. E lembrei que todo mundo quer ajudar na causa da criança e do adolescente, mas não sabe como ajudar, onde ajudar, qual ajuda precisa, né? Tem gente que pode ajudar materialmente, gente que não, gente que pode ajudar afetivamente, outros não querem ou não têm estrutura para essa ajuda afetiva. E o projeto de apadrinhamento nada mais é que um link, uma ligação entre quem quer ajudar e quem quer ser ajudado na exata medida da ajuda. Então, quem tiver a curiosidade, no portal da Infância do Tribunal de Justiça há um ato que trata do apadrinhamento, né, um modelo de portaria para que todo juiz de infância e juventude do Rio de Janeiro que queira possa instituir o apadrinhamento na sua vara. E temos também uma página que é o www.apadrinhar.org, www.apadrinhar.org. Muito rapidamente, são 3 modalidades de apadrinhamento. A primeira é o apadrinhamento provedor, que é uma ajuda material, mas que não vai dinheiro na mão de ninguém do projeto de apadrinhamento. Então, as entidades listam as necessidades delas, entidades, das crianças e adolescentes. Então, está precisando fazer uma obra para adaptação de um banheiro para crianças especiais, está precisando de uma criança que quer fazer um curso de inglês, está precisando de um psicólogo, um tratamento médico, enfim. E alguém vai se dispõe a financiar isso, diretamente. Segunda modalidade é o apadrinhamento colaborador ou prestador de serviços, em que o profissional vai doar sua expertise. São dentistas que nós temos atendendo gratuitamente, psicólogos, professores, etc. E a terceira modalidade é o apadrinhamento afetivo. É para aquele grupo das adoções necessárias, já foram amplamente citados aqui. Esse grupo são as crianças a partir de 8 anos de idade, inclusive, uma idade já fica muito difícil a adoção no Brasil. Grupos de irmãos, adolescentes e crianças e adolescentes com problemas de saúde. E aí eu também compreendo a fala do Dr. Felipe quanto à criança e adolescente, sobre a ótica da conversão, etc., mas eu sempre gosto de frisar o adolescente, porque quando a gente trata dessa pauta, em regra, tende-se muito a falar da criança, da adoção da criança, a colocação da criança, o apadrinhamento da filhão, o acolhimento familiar da criança, e a gente tem que lembrar do adolescente, até porque nós que vivenciamos na prática, temos o adolescente, que eu não vou dizer como problema, não é um problema, mas uma questão muito complicada para a gente conseguir encaminhar, né? Então, eu friso isso propositadamente. Tá? Mas veja que houve uma preocupação, quando da feitura desse projeto de apadrinhamento, para não burlar a fila do então CNA, Cadastro Nacional de Adoção. Porque a gente, né, começou a estudar sobre isso, conversar com pessoas dessa seara, e ouvimos várias reclamações. Poxa, um absurdo. A fulana famosa lá, quando resolveu adotar, passou à frente de todo mundo, pegou lá o bebezinho na frente de todo mundo e tal, e isso foi uma grita geral, um escândalo nacional. E fulano de tal conseguiu, Beltrano conseguiu, e assim, gente, é lógico, as pessoas, existe um devido processo legal a ser seguido, as pessoas se habilitam para adoção. É um processo que demora algum tempo. Passam por estudo social, estudo psicológico, etc. E entram lá numa fila, numa ordem de colocação. E ficam esperando, para aqueles que estão no perfil da maioria, da esmagadora maioria, ficam esperando um tempo longo, um tempo muito longo. Então, a pessoa que decidiu, vamos colocar aí a regra, um casal que decidiu ser pai e mãe, eles queriam esse bebê para quando, gente? Para hoje, ontem ou anteontem. A pergunta não é se é para amanhã, a pergunta é se é para hoje, ontem ou anteontem. Então, eles querem o mais rápido possível. Então, a pessoa que está nesse nível de ansiedade, que é natural, extremamente natural, né? Essa pessoa está lá, vai ficar aguardando 1 ano, 2, 3, 4, 5, né? 5 anos, e de repente ela fica sabendo que alguém passou à frente dela. E isso gera um problema, isso é um desrespeito para com essa pessoa, e isso gera um problema sistêmico. O sistema não pode funcionar assim, senão é um sistema em que não se pode confiar, e as outras pessoas vão fazer o quê, gente? Né? Muitos vão só reclamar, outros vão falar, não, peraí, qual foi o jeito que ele deu para resolver isso logo? Ah, foi assim? Ah, se fizer assim dá para passar na frente? E será que alguém duvida que, infelizmente, algumas ou muitas pessoas tentarão seguir o mesmo modelo? Então, no apadrinhamento, nós fixamos o apadrinhamento afetivo, e digo logo a razão disso. Porque se houver um vínculo afetivo, como foi bem falado aqui, já foi construído o vínculo com a criança e com o adolescente.
Se fizer um estudo psicológico, essa criança, esse adolescente, vão dizer que a referência de pai e de mãe são aquelas pessoas. É uma violência contra essa criança, ou esse adolescente, arrancá-lo dali, daquela família, daquele seio familiar, que ele já tem como sua família, e dizer, não, estou te colocando aqui como o primeiro da fila, do cadastro. Então, repito, apesar de a gente condenar veementemente as condutas dessas pessoas que tiveram acesso irregular à criança e adolescente, mas tiveram sem saber, coitadinhos. Foi na boa intenção. Gente, olha só, hoje em dia ninguém mais fuma sem saber que faz mal à saúde, não é isso? Você estuda lá direito do consumidor, e aí você estuda direito à indenização, etc. e tal, e vem lá, bom, produtos perigosos para a saúde, etc. E foi a questão do cigarro. E aí você vê a jurisprudência e a doutrina dizendo, olha, para aquele pessoal que começou a fumar lá em 1900 Dom João Pirulito, em que o cinema mostrava a questão de cigarro, né, como uma questão, né, de muito glamour, de elegância, etc., né, e não se falava nada do problema de saúde, e aqueles que 30 anos depois estão lá com câncer, etc., aí esses ganharam indenizações. Agora, hoje em dia, vocês acham que alguém ganha indenização por causa disso? Claro que não. Hoje em dia vem lá a foto de um sujeito lá todo entubado, etc., tal, e fica dizendo que aquilo faz mal à saúde, então ele já conhece isso. Gente, com a extrema, a grandiosidade de matérias sobre adoção, procedimento da adoção, perfis, o tempo de demora na espera, etc., será que alguém no Brasil não sabe que não é só pegar uma criança e colocar embaixo do braço? Não é só pegar duas crianças na frente da padaria e levar para casa? Que exagero, doutor Céu. Não, exagero não. Mês passado, eu fiz uma apreensão, mês retrasado, final do mês retrasado, final do mês de setembro, eu fiz uma apreensão de 2 crianças em audiência. Por quê? Porque chega lá um casal com uma ação de guarda, mas vocês querem guarda, adoção? Não, na verdade, a gente quer adoção. Mas pediram a guarda. Uma criança de 6 meses e pouco, e outro de 1 ano e 2 meses, ou 1 ano e 4 meses. Qual é o caso? A ex-cunhada de um deles, conhecia alguém que tinha uma empregada, que tinha uma filha, que estava em dificuldade financeira, e estava uma dificuldade muito grande, ia dar essas crianças, então, não sei o quê, vocês não queriam. Nós queremos. Como é que faz para pegar as crianças? Comunidade tal, na entrada da comunidade tal, em frente à padaria. E eles pegaram as 2 crianças em frente à padaria, sem documento nenhum. E eles já estavam com as crianças há 2 meses e pouco, quase 3 meses. Então, gente, isso acontece. Eu não estou aqui, né, alardeando nada, eu não estou querendo criar o terror, e eu sempre digo, eu não falo de achismo, eu falo da experiência que eu tenho no dia a dia da Vara da Infância e da Juventude. Isso acontece. E também não digo que as pessoas o fazem sempre por maus sentimentos, que são pessoas de caráter ruim. Muitas vezes não são. Pessoas que querem ajudar. Muitas vezes a pessoa sabe que é errado, mas ela é premida por aquela necessidade afetiva, por aquela ansiedade. Eu tive o doutor Felipe conhece o caso, uma pessoa que foi avisada, ela estava num contato irregular, assim, uma aproximação totalmente irregular com uma criança em uma instituição de acolhimento, que tinha conluio com uma cuidadora, e esperava a equipe técnica ir embora para chegar, e a cuidadora deixava entrar à tarde da noite para fazer visitação, comprou um celular, entregou para a cuidadora, que colocava em contato ali de noite com a criança, enfim. E eu falei, olha só, na época ainda não estava para colocação, família substituta, eu falei, isso é um processo que está correndo, mas se chegar ao ponto de colocar em família substituta, essa criança está naquele padrão que tem muita gente habilitada querendo, não vai ser para você, vai ser para o primeiro da fila. E assim foi. E ela veio aos prantos falar comigo, doutor, eu nunca fiz nada errado, eu sei que está errado, mas eu amo muito ele como filho, por favor. Eu sei que estou pedindo uma coisa errada, mas por favor, dá ele para mim, fora da fila. Então, assim, isso envolve sentimento e é complicado. Então, começar... Por que eu estou frisando isso, gente? Porque quando a gente olhou para o apadrinhamento, a gente falou, olha, isso aqui não pode servir para, lá no ECA, que diz que se houver esse vínculo formado, isso então faz com que a pessoa possa adotar fora da fila, né, do hoje SNA. Porque senão a pessoa vai apadrinhar o bebê, vai apadrinhar a criança de 2 anos de idade e vai dizer, ó, formou-se o vínculo afetivo, e então eu quero adotar. E isso, gente, quebra o sistema. Isso quebra o sistema.
A doutora Silvana falou bem aqui. Então, só para fechar, por isso que nosso apadrinhamento, a partir de 8 anos de idade, inclusive, idade difícil para adoção, mesmo assim, tudo conjunto, tá? Tem que ser até essa idade. E sem possibilidade de reintegração familiar e sem ninguém querendo adotar naquele momento. Se estiver trabalhando reintegração familiar, não vai para o apadrinhamento. Se estiver com possibilidade de adoção, não vai para o apadrinhamento. Ou seja, nós fizemos o apadrinhamento para as crianças e adolescentes do grupo das adoções necessárias. O grupo das adoções necessárias. E aí, como está muito ruim mesmo isso aqui que eu fiz, vamos passar logo lá para o final. Mas vejam que tem uma qualidade, que eu consegui colocar uma transição, olha só. É um avanço, gente. Para mim, isso é um avanço. Olha lá. Mas aí, eu coloquei grande ali, ó, total de crianças e adolescentes disponíveis, 4.917. Como o doutor Felipe falou, são quase 10 mil para adoção, só que tem as vinculadas e as não vinculadas. Essas são as não vinculadas, ou seja, essas não tem ninguém, são crianças e adolescentes, a maioria adolescentes, que não tem ninguém hoje no Brasil querendo adotar. Tá? São 4.917, número que eu tirei ontem, esse número muda todos os dias. Então, vamos só ter em ótica isso. Quando eu estou falando do grupo das adoções necessárias, estou falando de 4.917 crianças e adolescentes que estão hoje nas instituições, nas entidades de acolhimento, ou acolhimento familiar ou acolhimento institucional, maioria no acolhimento institucional, sem ninguém querendo adotar. Tá? O apadrinhamento, então, foi pensado para esse grupo. Para esse grupo. Bom, mas e se o padrinho ou a madrinha resolver adotar? Isso não quebra o sistema? Bom, nossa preocupação foi que ninguém passasse à frente de ninguém nessa fila do cadastro, para adoção. Se essa criança ou adolescente só pôde ser apadrinhado porque não tinha possibilidade de reintegração familiar e porque não tinha ninguém querendo adotar, se o padrinho quiser adotar, vai furar que fila? Nenhuma. Então aqui não tem perde-ganha, aqui só tem ganha-ganha. Respeita-se o sistema e se favorece essa criança e adolescente. E o apadrinhamento não vira test drive para adoção. Apadrinhamento não pode ser test drive para adoção. Acolhimento familiar não pode ser test drive para adoção. Ué, mas tem gente que pensa assim? Muita gente. Grande dificuldade que a gente tem quando implementa o projeto de apadrinhamento é o quê? E está aqui a Vânia, comissária de justiça. Lembra a mãozinha, Vânia? Comissária da Vânia, que trabalha comigo lá na vara e tal, sabe disso que estou falando. O pessoal chega e fala, não, tá bom, eu quero primeiro apadrinhar para ver se eu me adapto, aí depois eu vejo se eu adoto. A gente fala com todo carinho, não. Apadrinhamento não é test drive para adoção. E se algumas coisas aqui forem admitidas, vai virar, tá? Estão querendo que apadrinhamento, todo respeito, né, tudo que foi colocado, mas que apadrinhamento, que acolhimento familiar vire em test drive para adoção. Então, a gente tem esse cuidado. O apadrinhamento, ele pode virar, se transformar em uma adoção, e no fundo do coração, eu sempre quero que vire, porque exatamente só está apadrinhando aquele que não tinha nenhuma possibilidade de adoção, então vai ser bom. Né? Mas é bem explicado para a pessoa, tanto é que a habilitação é diferente. Existe a habilitação para apadrinhamento, e quando ele fala, agora eu quero adotar, tá bom, agora você vai se habilitar para adoção. Não é assim, tá bom, já fez uma habilitação, segue, não, agora ele vai ter que entender o que é uma adoção, o que é uma adoção do grupo das adoções necessárias, etc. e tal. Muito bem. E aí veio, como a doutora Silvana falou, esse artigo muito ruim, nessa alteração, essa grande alteração do ECA, e eu fotografei aqui enquanto estavam falando, que é o artigo 19b do ECA, que é o parágrafo 2º do artigo 19b, que ele diz o seguinte: podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos não inscritas nos cadastros de adoção. Podem ser padrinhos e madrinhas, pessoas maiores de 18 anos, não inscritas no cadastro de adoção, desde que cumpram os requisitos, etc. e tal. Então, olha só, podem apadrinhar pessoas que não estejam no cadastro. Isso daí, gente, é o tipo de norma que, às vezes, a pessoa quer ajudar a criança e adolescente, está cometendo um crime contra a criança e adolescente. E eu, na época, era presidente do FONAJUP, que é um fórum nacional de juízes da área protetiva, e liguei para Brasília, falei com a então secretária nacional da criança e adolescente, falei, olha só, isso aqui é um crime. Isso aqui é um crime. Por quê? Porque nós temos muito mais contato, as pessoas que estão mais afetas a todas essas questões são os habilitados.
E a vara da infância e juventude fala muito mais com os habilitados. E aí tirar essa massa, que hoje está em quase 50 mil pessoas, tirar essa massa dessa possibilidade de apadrinhamento, e no momento que se trabalha a questão da mudança de perfil, isso vai ser um crime contra a criança e adolescente. Não, doutor, mas aí o pessoal vai querer apadrinhar bebê e aí dizer que surgiu... Não, mas olha só, o apadrinhamento a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? E aí falei desse regramento, um modo de não furar a fila, etc. e tal. E quando ela entendeu o negócio, falou, doutor, pelo amor de Deus, o senhor faz o seguinte, manda isso por e-mail agora, que eu vou levar a presidente da República para a gente trabalhar esse veto. E é lógico, já havia outras pessoas que já tinham falado por esse veto, mas ela levou, enfim, houve o veto do presidente, mas depois o nosso Congresso Nacional, foram 4 vetos e o Congresso Nacional derrubou todos os vetos. Isso ficou mantido. Muito bem. E aí, então, gente, para todo veneno há um antídoto, não é isso? E aí nós temos, eu falei para vocês, FONAJUP, Fórum Nacional da Justiça Protetiva. O FONAJUP é um fórum de juízes da área protetiva do Brasil inteiro e que faz enunciados, elabora enunciados, que, em regra, são seguidos pelos juízes da infância e juventude do Brasil inteiro. Se você quiser achar esse enunciado, você vai na página da Abraminge, Associação Brasileira de Magistrados da Infância e Juventude, Abraminge. Aí lá na página da Abraminge tem uma parte do FONAJUP e nessa parte do FONAJUP enunciados. Aí lá você vai achar o enunciado número 7 do FONAJUP, que diz o seguinte, porque qual foi a nossa ideia? Bom, isso daí é um crime, não podemos deixar isso, né? Essa não pode ser uma boa interpretação. Vejam que o artigo, ele não vedou que os habilitados apadrinhem. Ele só disse que os não habilitados podem apadrinhar, né? Então, a nossa interpretação do artigo não foi restritiva, foi extensiva. Então, o enunciado número 7 diz o seguinte, pessoas inscritas no Cadastro Nacional de Adoção, em respeito aos princípios do melhor interesse da criança e do adolescente, da máxima efetividade dos direitos fundamentais, poderão participar dos programas de apadrinhamento, desde que sua participação não implique em ofensa ao princípio da isonomia e burla ao respectivo cadastro. Então, o artigo diz que pessoas não habilitadas podem ser padrinhos. Ele não diz que os habilitados não podem. Então, nós dissemos, olha, como havia uma dúvida se os não habilitados poderiam ou não, a lei só veio esclarecer essa dúvida, dizendo que eles também podem. Então, a interpretação hoje dos juízes é extensiva, né, para tentar fugir disso aqui. Porque quando vem essas normas ruins, a gente tem que, né, ter cuidado. Muito bem. E aí, gente, ficamos muito preocupados com esses enunciados, né, do IBDFAM. O 35, que diz lá que nas hipóteses em que o processo de adoção não observar o prévio cadastro, sempre possível, não deve a criança ser afastada do lar em que se encontra sem a realização de prévio estudo psicossocial, que constate a existência ou não de vínculos de socioafetividade. Isso tem que ser olhado com muita reserva, né? É lógico que o juiz, no caso concreto, ele tem que privilegiar esse sentimento da criança e do adolescente, só que não se, e é um dilema, como foi bem falado aqui pela doutora Silvana, é um dilema, só que não se pode institucionalizar que o desrespeito ao sistema será sempre referendado pelo judiciário. Porque, gente, olha só, como é que funciona. Não é o caso dos advogados de escola que eu tenho aqui hoje compondo a mesa. Mas uma outra pessoa pode dizer, olha só, você pega uma criança de forma irregular, fica com ela, pega lá pequenininho, fica com ela uns 3 anos, 4 anos. Antes dela completar 3 anos de idade, você não entre com nenhuma ação, não peça guarda, porque tem uma recomendação número 8 de 2012 do CNJ para que os juízes não concedam guarda provisória para quem não para criança com menos de 3 anos de idade, para quem não tem vínculo de parentesco. Exatamente para frear esses acessos irregulares. Então, você espera a criança passar 3 anos de idade, quando tiver uns 4 anos, você ingressa com ação de guarda. Não fala adoção de cara não, que foi muito forte. Entra com ação de guarda. Vai fazer o estudo, vai comprovar que tem um vínculo, vai conceder a guarda. Você espera mais uns 2, 3 anos, você entra com ação de adoção. E o acesso foi totalmente irregular. E aí o que acontece, gente? É um dilema realmente, porque a gente tem um vínculo afetivo da criança e adolescente, mas nós temos essas pessoas que tiveram acesso às crianças de forma totalmente irregular. Mas foi de boa fé, foi para ajudar. Eu não me canso de repetir isso. Eu não vejo ajuda assim. Mãe, você está em dificuldade com essa criança, eu vou ajudar. Eu vou lhe ajudar financeiramente para você ficar com seu filho. A ajuda sempre, que eu vejo lá, sempre aí eu vou ajudar, me dá seu filho. A ajuda é sempre tirar o filho da mãe, ficar com ela, com essa pessoa, depois de um tempo,
Vem aquela história, não, no começo estava tudo bem, visitava, etc. E assim, particularmente para o pessoal que está se habilitando para adoção, gente, o risco que existe sobre isso é violentíssimo. Eu jamais gostaria de assumir esse risco. Porque no começo tudo são flores, pelo menos na conversa. Não, pode deixar, você deixa a criança comigo, tá, tudo bem. Aí o pai e a mãe concordam e tal, todo mundo vai poder visitar quando quiser, serão sempre flores. A partir de determinado momento fala, não, eu não quero mais que visite, eu não quero mais contato. E aí o que acontece? Só que não há nenhum documento referendando, né, essa alteração de guarda, que só pode ser feita pelo juiz. E a qualquer momento, esses pais podem chegar, olha só, quero o meu filho de volta. Esses pais podem ir a um plantão judiciário e pedir a busca e apreensão da criança. Só, meu filho, não sei porquê, está na casa de fulano lá. Eu sou o pai e mãe, quero a busca e apreensão. O oficial de justiça vai chegar lá, não, ele é meu filho. Por quê? A senhora tem algum termo de guarda? Pelo menos um termo de guarda provisório a senhora tem? Não. Então vamos lá, vamos levar. Entenderam? Então, assim, isso é uma coisa que as pessoas têm que se afastar ao máximo. E, infelizmente, isso chega. Porque uma amiga que trabalha em banco falou, Sérgio, uma amiga minha quer adotá-la, quer falar contigo. Pode? Pode, vamos lá. Veio falar, doutor, eu ouvi falar que se eu for à comunidade tal, pegar a criança fazendo ciência, que lá, eu falei, não pode. Doutor, também ouvi falar, se também for assim, pegar, eu falei, não pode. E ela me falou uma meia dúzia de coisas, eu falei, a senhora tirou o dia hoje para vir à frente de um juiz para dizer que é cometer crime, não é isso? Porque ela só estava me falando de coisas criminosas ali. E eu falei, não, olha só, o único caminho é a habilitação. Habilite-se, entre na fila do cadastro, espere a vara de infância ele chamar. O resto, fora isso, é irregular e não há como dizer hoje o que não sabe. Não há como dizer hoje o que não sabe. E nós não podemos estimular isso. Então, mas essa norma, ela é complicadíssima. Aí esse enunciado trata de um tema complicadíssimo, que é quando o vínculo já está formado, mas também não se pode legitimar a quebra do sistema, né? Mas o mais preocupante para mim é o enunciado 36, né? Que eu não estou enxergando aqui para ler. Não está embaixo. Eu coloquei embaixo para dificultar. As famílias acolhedoras e os padrinhos afetivos têm preferência para adoção quando reconhecida a constituição de vínculo de socioafetividade. Pois é, gente. E assim, com todo respeito aos queridíssimos doutora Silvana, doutor Felipe, isso daí, os juízes da infância e juventude do Brasil inteiro estão achando um absurdo, uma teratologia. Isso é uma quebra de sistema absurda. Isso, para a gente, está no mesmo patamar da adoção intuito persone. E nós não estamos compreendendo, com todo respeito aqui, né, eu falo em posições institucionais, olhando para um sistema que a gente entendeu que o IBDFAN defende. Eu acho que o IBDFAN não quer que a gente pegue a SNA, deixe para lá, e cada um adota de um jeito, como quiser, tem acesso direto. Eu acho que o IBDFAN está com todo mundo nessa luta para que haja um sistema com habilitação prévia, tá? Ah, mas ali também exige habilitação, lá na adoção intuito persone exige habilitação, aqui também exige habilitação. Posterior. Depois que o acesso já está feito, o vínculo já está formado. E aí o que acontece? A gente tem assim, habilitações que não são deferidas. Tem habilitações que não são deferidas. Mas por quê? Por N razões. Porque chega ali e descobre que um dos dois, ele na verdade não está nem aí para ser pai ou mãe daquela criança. Ele só está com aquilo dali porque a esposa dele quer, ou o marido quer, o companheiro. E N casos que depois, então, eles estão no processo de adoção, mas eles se separam, aí vem um e fala, em regra o homem, olha, não quero mais adotar. Poxa, mas o estudo está dizendo que o garoto chama o senhor de pai. Não, mas eu não quero. Eu só estava nisso aí porque ela queria. Agora a gente separou, eu não quero mais. Né? A gente tem gente que quer adotar para salvar casamento. Então, assim, pode ser que haja ali um casal de padrinhos, um casal de acolhedores, o casamento esteja difícil, um quer adotar, outro não quer mais, para salvar o casamento, vamos então colocar um filho aqui na história. Enfim, gente, N situações surgem na habilitação. A habilitação é um processo que não é à toa, a lei exige, e que tem que ser prévio. Primeiro a pessoa se habilita, para depois então ela adotar. E em todas essas formas que vão gerar-se em burla ao cadastro, a habilitação é póstuma, é posterior. E está errado. Está errado. E isso privilegia a quebra de sistema. Por quê? Vamos lá. A adoção é intuito pessoal. E eu concordo totalmente com o Saulo aqui. Né? A gente não pode, né, ser maldoso ao extremo, mas não pode ser
Não podemos ser inocentes e pueris. Não. Todo mundo vai respeitar isso. Adoção intuito personae, só, o que é adoção intuito personae? Deixa eu até coloquei aqui o PL, que também foi capitaneado pelo IBDFAN. Por isso que eu estou falando especificamente para o IBDFAN. É um projeto que diz que os pais, eles vão poder, esse PLS, Projeto de Lei do Senado, 369, 2016, que esses pais vão poder dizer quem que vai adotar. Eu quero que ele adote. E aí o único requisito é que eles digam lá em juízo, numa audiência, que se conhecem há mais de 2 anos. E aí depois disso essas pessoas vão se habilitar. Depois disso vão se habilitar. Então, assim, gente, primeira questão do problema da adoção, da habilitação póstuma, que eu já coloquei. Segundo, dentro desse sistema de quebra, dentro dessa ideia de quebra de sistema que a gente infelizmente vê na prática toda hora. Toda hora? É verdade, é verdade. Tem venda de crianças, tem R$10.000, Campo Grande, minha vara de infância, R$10.000. Tem habilitado, tá? Que trouxe a gestante do Nordeste, entrou no Hospital Rocha Faria, chegou lá, trocou os documentos, a DNV, para a DNV já sair com o nome daquele habilitado, né, que foi a doutora Silvana falou aqui, né? Só que quando levaram a criança para amamentar, a mãe que estava lá dentro estava com o nome da outra pessoa que estava lá fora. E aí, quando a chamaram pelo nome da outra, sei lá, caiu uma ficha, virou uma chave, falou, não, eu não sou fulano, eu sou Beltrano, ele é meu filho, ele tem que ficar comigo. Quando ela viu a criança, ela mudou, enfim. Isso tem inquérito policial, processo criminal, etc. e tal. Então, gente, isso acontece muito. E aí, na adoção intuito personae, quem vai dizer que por trás disso não vai estar a venda de criança? Adoção intuito personae legaliza a venda de criança. É lógico que eu não estou dizendo que todo mundo que teve acesso, etc., tal, está nessa situação. Mas o facilitador que haverá, eu sempre digo o seguinte, existe uma série de situações legítimas, que é uma portinha desse tamanho. Só que olhando para muitas pessoas bem intencionadas, olhando para essas situações legítimas, estão abrindo um portão gigantesco, por onde vai toda a ilegalidade junto. Porque a pessoa, então, e a tabela existe, tá? A criança lá do sul, de olho claro, loira é mais cara, 50, 60 mil reais, por 3, 5 mil compra-se no Nordeste, colegas de infância do Brasil inteiro falando isso é uma coisa muito séria. E essa pessoa que chega, a gente não sabe se é um pedófilo, a gente não sabe se é tráfico de órgãos, a gente não sabe o que é. Então não se pode, de jeito nenhum, facilitar e flexibilizar o acesso a crianças, a guarda de fática de crianças, né, com esses instrumentos, sem uma habilitação prévia. E a adoção intuito personae virá quebrar esse sistema. Porque eu fui ministrar uma palestra lá no Grupo de Apoio à Adoção, que o Saulo capitaneia, e em vários outros, e foi encontro estadual também, e a gente lida com os habilitados que estão vivendo aquela angústia, aquela ansiedade da habilitação, da espera pela criança e pelo adolescente, da espera pelo filho, né? E as pessoas, gente, às vezes se desequilibram um pouco, né? Às vezes se desequilibram um pouco. E aí imagina que o sujeito está lá 3, 4 anos esperando o bebê dele, que mais de 92% daquele grupo lá que já está disponível para adoção é de adolescentes, tá? Os perfis não batem, ele está esperando lá o bebê. E ele vê que outro ali que resolveu adotar um mês, já está com o filhinho no colo, balançando, registrar o nome dele. Ué, o que houve? Não. Aqui o pai e a mãe disseram que queriam que eu adotasse. Ah, é? E aí, o que aconteceu? Não, foi uma audiência. Falei para o juiz que a gente conhecia há mais de 2 anos. Aí tudo bem, estou com meu bebê aqui. E ele é habilitado há 4 anos. Ele continua. 4 anos e meio. Passa outro. Casalzinho de gêmeos. Ué, mas você não foi há 3 meses que você resolveu adotar? Foi. Mas aí, não, é que eu conheci uma mãe aí, sabe? Teve gêmeo. Ou alguém vai falar para ele, meu amigo, eu fui lá na comunidade, não precisa nem vir para o interior do Nordeste não, tá? Fui lá na comunidade tal, fiz assim, assado, paguei, eu prometi, sou isso, sou aquilo, eu só disse que ia levar uma vida melhor. Caso concreto, minha vara da infância, foi matéria na RJTV, a mãe disse que quero entregar para adoção. Não, sofreu uma pressão violenta, não faça isso. A doutora fulana aqui vai para a Europa 2 vezes por ano, mora no Leblon, vai dar uma vida ótima, vai entregar na vara da infância. Então, às vezes, não é nem a paga, não. É a promessa de que vai ficar com uma pessoa minimamente conhecida, que vai ter uma vida boa, etc. e tal. E todos os habilitados que estão esperando na fila, vai passando. E assim, quando a gente vê todo mundo exigindo lisura,
exigindo transparência no SNA, como é que essas pessoas estão exigindo essa transparência no SNA? Me desculpem. Estão admitindo esse tipo de coisa, que não tem transparência nenhuma. Então, peraí, eu tenho que saber, e concordo plenamente com isso. Inclusive, foi uma demanda que eu levei aos workshops, eu também, né, levei aos workshops do CNJ para a formação do SNA, e falei, gente, olha só, os habilitados não podem ter uma confiança cega na justiça. Eles têm que ter um acesso ao e havia uma resistência muito grande aos habilitados terem qualquer acesso ao sistema. E eu defendi que eles tivessem acesso, conseguimos, que tivessem 2 acessos. Um, que é esse, para alterar alguns dados básicos e para ver essa ordem de colocação, e outro que é para ver dados de crianças e adolescentes do grupo das adoções necessárias, que o CNJ já está regulamentando. Então, eu levei isso fortemente para lá, porque eu defendo essa transparência. Agora, que transparência que tem no sujeito ir lá não sei aonde, chegar na justiça e falar, conheço há mais de dois anos e estou com a criança. Né? Muitos habilitados, gente, vão cair na tentação de buscar diretamente as crianças para conseguir adotar logo. E esse enunciado 36 seria muito bom se tivesse um adendo, porque a doutora Silvana, e não à toa que eu a elogiei, né, é uma advogada consciente do que é a pauta da infância e juventude no Brasil, ela colocou exemplos de adoções necessárias. E aí não tenho nenhum reparo a falar sobre nada que ela disse. Pelo contrário, só tenho a aplaudir. É isso mesmo. Então, se nós temos lá acolhedores, acolhimento familiar, como eu já tive, e aí tinha um adolescente, uma criança, a criança com seríssimos problemas físicos, o adolescente com questões, etc., não tinha ninguém querendo adotar, a partir de um determinado momento eles me falaram, eu quero adotar, ótimo, maravilha. Não está furando fila nenhuma, não tinha fila para eles. Habilitaram-se então para adoção, já conviviam com eles, todo mundo feliz, a adoção está feita, não teve devolução, está tudo maravilhoso. Apadrinhamento, está lá apadrinhando, adolescente de 15, de 16 anos, que ninguém estava querendo adotar, resolveu adotar, ótimo. Está furando alguma fila? Nenhuma. Até esta hora. Então só faltou colocar o enunciado 36 do IBDFAN, que isso é só para as adoções necessárias. Porque o que me preocupa, doutor Silvano, doutor Felipe, é que eu vejo o seguinte, a nossa questão hoje são as adoções necessárias. Eu sempre falo isso. Bebê, perfil da maioria dos habilitados, esmagadora maioria, criança de 0 a 3 anos de idade, sem problema de saúde, sem grupos de irmãos, esse daí eu não tenho problema nenhum para colocação. Nem eu, nem no juiz, nem no Brasil. Determina a colocação dessa criança nessas condições que eu falei. Mas só faço colocação se o primeiro da fila chegar em 1 hora. Você vai ouvir um barulho de helicóptero, vai ser um helicóptero pousando, né? Vai saltar de paraquedas e vem. Que é o que eu faria, tá? Eu pegaria o primeiro helicóptero, né, e iria para lá. Não tem nenhum problema, eu sempre falo isso, é fato real. Eu já cheguei de manhã na vara da infância e terminei a colocação. De tarde já estava, o casal já tinha ido ao abrigo, vai pegar a criança e tal, já tinham vindo à vara para pegar o termo de guarda provisória. Entendeu? Então, ótimo, e é o que eu quero mesmo. Se é para a criança sair do abrigo, que saia logo. Né? Então não há problema nenhum para a colocação dessas crianças e adolescentes. Então, mas Sérgio, o senhor poderia, está funcionando, poderia enviar essa sugestão de alteração pelo FONINGE ou pela Abraminge, por qualquer uma das associações que o senhor também representa. Claro. E lá para a diretoria do IBDFAN eu levo em mão e a gente discute essa alteração diretamente. Sim, claro. Faremos, já tem um dever de casa, maravilha. Então me preocupa muito porque essas adoção intuito personae. Para que a gente precisa de adoção intuito personae? Para nada. Para o grupo das adoções necessárias, o que vai adiantar a adoção intuito personae? Nada. Nada. É a grande questão que a gente tem hoje é a adoção do grupo das adoções necessárias. Ah, eu, pai e mãe, legalmente, quero que ele adote meu filho de 16 anos. Não tem fila no cadastro para 16 anos. Eu não vejo na prática, nunca fiz uma audiência na prática, que já tenho casos que chega lá, a mãe desconcorda e tal, aquela adoção intuito personae, ali que eles estão tentando fazer disfarçadamente. Nunca tive caso e nunca ouvi falar de nenhum colega juiz com caso de uma adoção a intuito personae de criança e adolescente de grupos de adoções necessárias. É sempre bebezinho. É sempre criança daquele grupo que todo mundo quer. Então, assim, essa norma, então, porque assim, o acolhimento familiar é serviço de acolhimento.
O ECA diz, nós temos acolhimento institucional e acolhimento familiar. E o familiar é preferencial ao institucional, não à toa. Pelo que foi falado aqui, doutor Felipe, dessas sinapses que até os 3 anos de idade vão acontecer na maior velocidade da nossa vida, nunca mais na vida vamos ter uma ligação de neurônios, né, tão rápida e tão protuberante quanto nessa idade. Não à toa a gente tem um marco legal da primeira infância, falando da primeira infância que vai do 0 aos 6 anos de idade, mas particularmente a atenção especial até os 3 anos de idade. Então nós temos esse momento importantíssimo da primeira infância, que hoje é privilegiado, reconhecido, inclusive pela lei. Nesse caso, a doutora Aline ela trouxe aqui essa questão do afeto. E isso, gente, é comprovado fisicamente, a falta do afeto, da atenção individualizada, ela gera efeitos físicos no desenvolvimento do cérebro. Físicos. Não estamos só falando de uma questão meramente emocional, etc. E aí crianças que passaram por situações, né, sem afeto, etc., estudos posteriores, quando já na fase adulta, imagens do cérebro de crianças que passaram por essa situação e outras que tiveram uma infância, vamos dizer, normal, né, ou com uma afetividade normal. O desenvolvimento do cérebro é diferente. Então tem que ser privilegiado o acolhimento familiar em detrimento do institucional. O institucional também é muito importante, né, por razão, não quer dizer que tenha que acabar, mas é lógico, a gente tem um cuidador cuidando de 10. A criança está aqui, o pessoal da minha casa de Campo Grande, Lívia lá atrás, né, isso, um cuidador para cada 10. Uma coisa é você olhar 10, outra coisa é você olhar 1 dentro de casa, dentro do ambiente familiar, né. Então, o acolhimento familiar, ele tem que ser um instrumento, mas ele tem um preparo profissional, né, doutora? A doutora sabe, ela prepara os acolhedores. Tem um preparo, não é chegar lá, e eu já tive uma acolhedora que quando a gente chamou para conversar, ela chegou lá na vara para pegar o termo de guarda, etc. E aí falaram, a minha equipe falou, olha só, a adolescente ela tem uma madrinha, tá, do projeto de apadrinhamento. Espera aí, mas a minha filha vai sair no final de semana? A gente, meu Deus do céu. Essa daí não entendeu direito o que é acolhimento familiar, porque ela nem começou o contato, já está falando de filha, né? Então não quer dizer que a gente não queira que uma adolescente, um grupo de adolescentes necessários seja adotada, mas se essa acolhedora familiar já começa sem nem conhecer, chamando de filha, a coisa está esquisita, né? Então a gente não colocou naquele acolhimento, pedimos para dar uma reforçada lá na capacitação dela. Então o acolhimento familiar, quem faz acolhimento familiar tem que entender que isso é um serviço de acolhimento, e que esse serviço de acolhimento ele serve para aguardar o juiz dar a determinação de ir para a reintegração familiar ou de ir para a colocação em família substituta. E aí se a gente começa a misturar isso, porque teve um escândalo, por exemplo, saiu no Fantástico há algum tempo, isso foi um desserviço em termos de acolhimento familiar, porque no Brasil inteiro começou a gerar uma imagem que o acolhimento familiar era muito ruim, porque tinha lá um determinado casal que acolheu lá bebê. Nenhum problema acolher bebê ou criança pequenininha, gente, tá? Tudo bem. Aí pediu a adoção, porque formou o vínculo. Deram, adotou. Acolheu a segunda criança, adivinha, adolescente? Não, bebezinho. Pediu a adoção, adivinha? Conseguiu a adoção. Já estava no terceiro, criança pequena. E aí deu um escândalo, etc. E muita gente falando, viu, que coisa horrível. Então, se começar a misturar essa coisa desse jeito, gente, repito, vamos pensar naquela pessoa que está 4, 5 anos esperando o bebê. Ué, mas você não estava também esperando um tempão? Estava. Mas por que você está com esse bebê no colo? Não, é porque eu fui lá e disse que eu queria ser acolhedor. Aí fui ser acolhedor, o vínculo se forma. Porque olha só, já ali fala em vínculo afetivo. Pelo amor de Deus, gente. Você bota a criança 1 segundo no seu colo para não se vincular, só se for um monstro. Terrível. Não é? 1 segundo. Não precisa de 1 minuto, não. 1 segundo. Claro que... E tem que ter o vínculo, né? Como foi falado aqui, tem que ter o vínculo agora, isso tudo é trabalhado. A abordagem Pickler, né, ela tem uma técnica para essa vinculação com a cuidadora, que não seja aquela coisa meramente fria, mas que ela não queira assumir um lugar de mãe, mas que tenha uma afetividade para o desenvolvimento, por isso que o serviço é um serviço que exige um preparo técnico. Então, quando se misturam essas coisas, o apadrinhamento, gente, o apadrinhamento. O estatuto ele falou do apadrinhamento, mas ele não teceu detalhes do apadrinhamento. Como nós no Rio de Janeiro temos ficção de idade, ficção de vedação se estiver trabalhando em reintegração ou adoção. Agora, e se começar em razão disso,
começaram a fazer lobby por aí, por esse Brasil tão grande que a gente tem, para então poder... Porque já teve, aqui no Rio de Janeiro, quando eu lancei o projeto de apadrinhamento, tinha uma promotora que estava muito inquieta. E aí, no final, quando eu abri para falar, ela disse, não, doutor, eu via tudo bem, aqui eu já vi que o senhor colocou a idade, né, de 8 anos, sem possibilidade de reintegração, sem possibilidade de adoção, que já teve aqui, Rio de Janeiro, capital, apadrinhamento a partir de 3 anos de idade. Isso era um absurdo, dava muito problema. A pessoa apadrinhava a criança pequenininha, em 0,5 segundos havia um vínculo afetivo formado e entrava com a ação de adoção porque tinha vínculo. Né? E quando ela viu o regramento que a gente colocou, mas isso não está no estatuto. Esse regramento todo. Então, meus amigos, podem começar a ver por aqui e por ali apadrinhamentos para bebê, para criança muito pequenininha e pessoas habilitadas ou não, tá? Ou não, vão lá e vão ter acesso a essas crianças e vão querer quebrar o sistema. Então, assim, eu acho muito louvável a ideia do IBDFAN ligada ao grupo das adoções necessárias. Fora isso, acho que é quebra de sistema. E, repito, não entendo que quem exija tanto lisura, transparência, respeito a essa ordem, que tem que haver esse respeito, defenda coisas que quebram o sistema. E absolutamente desnecessárias. Então, deixa eu passar aqui, meu. Então, gente, olha só, o que nós temos que trabalhar, eu sempre falo que nós temos que conjugar esforços. Caso da Alice, não me canso de mostrar, que é do casal habilitado para a criança sem problema de saúde, num projeto que a gente lançou no Rio, no Brasil, chamado Ideal é Real, que é um projeto para trabalhar a mudança de perfil dos habilitados. A Alice, com microcefalia e vários problemas sérios de saúde, foi adotada. O casal, o Tiago e a Luciana, criaram um Instituto Alice para cuidar de crianças com as mesmas questões, continuaram no cadastro, tá? E há pouco tempo, mês passado, adotaram um bebê. Né? É isso, né? Esse é o trabalho que tem que ser feito hoje. Né? Esse é o trabalho que tem que ser feito. Então, eu abro aqui, nós ainda temos 12 minutos, eu abro aí para perguntas. Né? Temos que entregar aqui a sala às 13 horas, infelizmente, mas vamos respondendo, por favor. Só fala o microfone, que é para o pessoal de lá dos polos da Emerge ouvir também. Alô? Não, abriu não. Abriu? Tá. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer por fazer parte desse grupo maravilhoso, que eu já sou apaixonada por algumas pessoas. A doutora Silvana é uma delas. A Érica, a doutora da Jacarepaguá, a doutora Mônica, que não é uma de juíza, são 5 ali, ou 6 ou 7, ela faz muita coisa pela adoção, acho que não está ligado, não. Tá, sim. Né? Tá? Então, eu sou uma habilitada há 5 anos. Eu vim trazer um problema sério, porém a solução. Tá? Eu sou a primeira agora, eu não pedi olho azul, não pedi só bebê, aceito grupinho de irmãos e tal. Só que eu sei que eu sou a primeira por algumas consultas que eu fiz, eu busco muito, eu conheço toda a assistência social, conheço todos os GAAs do Brasil todo, eu tenho uma lista enorme. Eu costumo brincar com o Lula, que é de um GAA, né, brincar com ele e dizer que eu vou virar um GAA. Porque assim, eu sou apaixonada pelo tema, com certeza, de tanto tempo que eu estou. Né? E aí eu queria perguntar por que tem tanto problema de passar para o CNA, para o SNA? Por que não deixa aberto o CNA junto com o SNA, enquanto não finaliza a passagem de todos os dados? Eu sou uma voluntária e posso ser avaliada por qualquer pessoa de lá para poder ajudar a cadastrar. Eu e vários pais querem ajudar. E mais habilitados do que nós para ajudar não existe, porque a gente teve a vida vasculhada. A gente teve as gavetas abertas, a casa vasculhada. Então, estamos aptos para ajudar. E eu queria pedir essa ajuda, por isso que eu vim aqui falar com o senhor, para que o senhor pudesse colocar a gente para ajudar, ou, enfim... Né, porque tem muita gente com 5 anos na fila que não está no SNA. E gente com 3 anos, que são meus amigos, estão, não vou citar nomes. Nós, como o doutor Felipe disse, houve, já te passo a palavra, tá, Felipe? Houve um período, isso foi gestado pelo CNJ, isso é de responsabilidade do CNJ, então nós não temos como fonte própria fazer alterações ali.
E foi testado, isso começou sendo testado, começou no Espírito Santo, se não me falha a memória, isso foi sendo estendido. Então, essas falhas todas foram também surpresas para nós, que achamos que isso estaria sendo implementado, e é uma questão de TI, né? Isso é uma questão de TI. Então, assim, não podemos nós aqui fazer nada disso. Não sei se é só pessoal, não sei se é questão de TI mesmo, tá? Eu acho que é questão de TI. E, assim, o que a gente está fazendo, e eu tenho várias demandas sobre isso, que chegam aqui na coordenadoria, é repassar diretamente para o CNJ. Particularmente, eu repasso que eu integro o FONINJ, que é o Fórum Nacional da Infância e Juventude, é um fórum da criança e do adolescente dentro do CNJ, eu repasso diretamente para um juiz auxiliar do presidente do CNJ que está tratando sobre esse tema. E aí nós dependemos das soluções deles, né, que vão passar também para o TI. Quer falar? Só uma palavrinha, assim, eu acho muito difícil essa solução que você deu, apesar de interessante, porque entendo que não seja interesse das varas, aquela questão da transparência que eu falei bem no início. Então, assim, vocês estariam mexendo num lugar onde ainda não tem transparência. Por melhor... dos outros, mas, assim, de qualquer forma, se a gente tivesse só as iniciais, a gente resolveria isso. Agora, a questão de não estar migrada, não. A percepção que eu tenho das varas que eu pesquisei são todas as pessoas foram migradas. Eventualmente, algumas pessoas foram migradas e estão inativas. Então, o que tem que ser feito na vara? Sim. Inativo é o que não vai ser chamado nesse momento. Por algum motivo. Vamos dizer, faltou um documento, por exemplo, eu lembro lá no treinamento. Não é o caso dessas pessoas que têm 5 anos na fila, não é o caso. Não, então, entre um e outro, para a gente ser rápido, entre o CNA e o SNA é muito mais completo. Então, eventualmente, faltou uma informação sua de um lado para o outro, do CNA para o SNA. Aí vamos dizer, nome da mãe ou data de nascimento sua. Não está lá, você falta... Não está lá por problema de TI. Não está lá porque isso não foi... Eu participei de 3 mudanças no CNA nesses 5 anos. E todas as mudanças eu tive problema, mas eu tive que Sim. Uma não tinha telefone, outra não tinha... Mas eu fui lá verificar. Na verdade, são 3 mudanças, porque teve o SNA 1, abril de 2008, depois em maio de 2015 o CNA 2.0, que foi uma porcaria, depois melhorou, e agora o SNA. Mas, para o teu caso concreto, a questão pelo que eu entendi, conversando com o técnico CNJ, o que veio migrado. Quem está inativo é como um habilitado novo. Ele não vai ter que ser ativado pela vara. 5 anos, 6 anos na fila. Também tem que ser ativado. Entende? Então a gente vai ser chamado uma pessoa que tem menos tempo do que nós. Todas as varas que eu conversei falaram que não estão chamando. Estão aguardando esse acerto. Por que acontece? O ativo hoje 1 não é o 1. Porque ele tem um período de pessoas que se habilitaram antes, como eu falei na palestra, que vão entrar na frente dele. Eu sei a falta de pessoal. Olha só, se falta... Então por que os reais não podem ajudar? Sim. Vamos sim, para responder e para falar para todo mundo. O que é importante nesses casos? Passar para a vara da infância, o caso particular, eles estão passando para a coordenadoria e a gente está passando isso para o CNJ. Nós não temos como mexer lá, não temos como alterar dependendo do CNJ. Não acredito que seja só questão de pessoal, não acho que é só ter alguém lá para sentar e digitar. Tem questão de TI aí envolvida. Também não tem nenhum medo das varas quanto à questão de transparência, não, tá, gente? A gente não tem o menor medo que alguém chegue lá, veja quem tem premio nesse mundo. É que não pode isso, que existe o segredo de justiça. Se é mandamento legal, você não pode chegar e ter acesso lá a outra pessoa que está adotando. Muito pelo contrário, se fosse possível a gente ter essa legião de pessoas, né, habilitadas, tão bem intencionadas, nos ajudando, para mim é um sonho de consumo, entendeu? Mais alguém, gente? Pergunta? Tá primeira. Pronto, primeira vara já disse que está tudo atualizado. Muito bem. Aqui a gente resolve online. Quem mais, gente? Mais uma questão? A psicóloga da primeira vara, senhora, né? Assistente social. Tá. Tem 900 habilitados? Mais alguém, gente? Pergunta? Doutor Sérgio, eu Pois queria não. fazer só algumas considerações. Vou tentar trazer algumas considerações, porque acabou que o acolhimento familiar, né, dos temas que foram tratados, ficou mais em pauta, foi citado algumas vezes, e eu fiz algumas
considerações dos pensamentos que foram trazidos, né? A Aline falou um pouco dessa questão da acolhedora e da função materna, que em alguns momentos a acolhedora pode se colocar, né? No processo de habilitação, a gente trabalha essa família enquanto uma família acolhedora, seja ela representada por uma figura feminina, feminina como masculina, enfim. Todos são trabalhados para serem acolhedores, né? Algumas crianças nesse processo de vinculação, e que bom que existe a vinculação, né? Algumas crianças e adolescentes acabam fazendo essa transferência. E aí perguntam, posso chamar de mãe? Chamo de tia? Como é que vai se dar esse tratamento? E isso é algo que se constrói nessa convivência, né? A gente não tem como impedir, por exemplo, que ele chame de mãe, né? O mais importante é que a gente trabalhe com essa família, qual é o local dela neste momento, que lugar ela ocupa na vida dessa criança nesse momento. É de uma pessoa que está se responsabilizando, que vai prover afeto, cuidado, carinho, né? E que de fato não é a mãe, que de fato não é o pai, né? Sobretudo, para o adulto isso tem que ficar muito claro. E aí a gente vai fazendo uma prática de interventiva com as crianças também desse lugar, né? É essa figura, é essa pessoa que está cuidando de você hoje, mas em hipótese alguma vai substituir aquela referência materna ou paterna, tá? Uma outra questão que fica para a gente com relação aos bebês, né? E isso eu acho que é mais até uma questão um entendimento que cada juiz tem desse acolhimento de bebê, porque hoje fala-se muito desse acolhimento de bebê como uma grande preocupação, mas a gente só tem bebê acolhido em uma vara, que é na terceira vara, né? E são 6 bebês acolhidos, só 6 bebês acolhidos. Desses bebês acolhidos, todos são porque ou foram encontrados em via pública ou foi entrega voluntária, não tem nenhum bebê sendo visitado por família de origem, né? Então, assim, os próprios juízes definem qual é o perfil desse bebê que vai estar numa família acolhedora. Entendo, né? Quando a gente pensa que a gente só tem 6 bebês acolhidos, num total de 110 crianças e adolescentes em acolhimento. Com relação à visitação que a Aline chegou a tocar também, de ser quinzenal, a visitação no serviço de acolhimento, ela é semanal para quem tem família de origem. É uma visitação muito aquém do que se é realizado nas instituições de acolhimento. Isso a gente sabe. Em alguns casos, a gente tenta até flexibilizar para uma visitação um pouco maior, que ultrapasse uma vez por semana, mas a gente sabe que a gente não atende ainda com uma frequência tão interessante quanto os abrigos possibilitam, né? Até porque o abrigo tem uma porta mais aberta. A gente está num espaço, num equipamento, a família acolhedora tem que ir, a família de origem tem que ir, né? Então tem um dispêndio de tempo, até um dispêndio de recursos, às vezes para a própria família de origem. Então, a gente não tem uma frequência tão expressiva de possibilidade de visita, mas essa visitação não é quinzenal. Essa visitação é pelo menos uma vez por semana, tá? Oi? De família de origem, nas orientações técnicas, essa visitação é semanal. Pode ter havido algum acordo entre a equipe técnica e a família de origem, sobretudo, não por demanda da família acolhedora, porque a família acolhedora sabe que nos compromissos e responsabilidades dela, ela tem que levar a criança e adolescente para a visitação semanal, né? Agora, cada caso funciona de uma forma muito específica, então pode ter havido algum acordo para um caso específico. Agora, as orientações dizem isso, que essa visitação é semanal. Tá? E aí tem equipe técnica aqui que pode também falar um pouco sobre isso. Sim. Bom, gente, já temos que encaminhar para o encerramento. É só pontuar aqui também, doutora Magna, que, né, nós estamos até em reunião outro dia, né, conversando sobre isso, não podemos esquecer, infelizmente, da aguda falta de falta de vagas no acolhimento familiar, né? Nós temos uma deficiência muito grande de vagas. Então, se também não há muitos bebês em acolhimento, por exemplo, o meu número de vagas em relação ao número de acolhidos que eu tenho é risível. E eu tenho que fazer a opção. Quem que eu vou colocar no acolhimento familiar? Um bebê ou, por exemplo, um adolescente, para que quando ele
complete 18 anos, mesmo não sendo adotado, ele tem uma referência. Ou uma criança mais velha. Né? O bebê, em regra, vai ter uma destinação de reintegração ou adoção mais rápida do que uma criança de 9 anos, 10 anos, 11 anos. Então, a gente acaba privilegiando, né, essas crianças mais velhas e adolescentes em detrimento do bebê, mas o ideal seria que houvesse vagas para todos, né? E aí, então, certamente temos os bebês lá, e é mais um dilema, né? A gente está falando de dilemas hoje aqui, e o juiz vive esse dilema. O juiz vive esse dilema pelo seguinte, né, ele sabe dessa questão da primeira infância, essa janela de oportunidades, mas aquele adolescente, também, ele provavelmente não vai conseguir uma adoção, e se ele simplesmente fica no abrigo e depois dos 18 anos sai, ele não tem referência nenhuma no mundo. E quando ele tem um acolhimento familiar, pelo menos ele tem essa referência. Passar para a doutora Aline. Não, só complementar as questões que a Magda trouxe, assim, a minha fala foi levantar um debate em termos de Brasil. Eu não estava me referindo à família acolhedora do município do Rio, do qual eu também sou servidora pública desse município, né? Então, mas acho que também no município nós temos problemas, assim como temos também nas unidades de acolhimento nossas, né? A gente não vive no mundo ideal. E aí, na verdade, a intenção é essa, assim, levantar esse debate quando a gente fala de que a primeira infância preferencialmente deve estar no família acolhedora. Eu acho que isso também tem que ser discutido. Preferencialmente porque quando a gente também tem possibilidade desse mesmo desenvolvimento em outros espaços. Eu acho que o doutor Sérgio fala muito isso, eu acho que a gente deve pensar caso a caso e nas realidades específicas dos lugares do Brasil como um todo. Que possibilidade a gente tem de acompanhar essa família que está acolhendo? No abrigo, eu tenho certeza que eu consigo acompanhar os meus cuidadores. E todos os abrigos deveriam acompanhar os seus. Se não acompanham, alguma coisa está errada. Agora, no Família Acolhedora, o que eu estou tentando trazer para o debate é que é uma ferramenta que a gente deve utilizar, não é para ser negada, mas a gente precisa pensar quais são as possibilidades de ampliar esse programa e depois, então, poder acompanhar artesanalmente cada criança que está numa família. A gente romantiza muito, eu acho, família como de um modo geral, né? A família também tem problema, como os abrigos também têm problemas, então eu estou falando assim, numa questão de debate, não especificamente da cidade do Rio de Janeiro. Meu emprego está garantido, né? Tá, obrigada. Com certeza. Tá rápido, porque a gente tem um microfone. E só enquanto... se quiser, pode falar também. Vocês me desculpem estar avançando nesse espaço. Eu estou muito emocionada com o que eu ouvi aqui. Cheguei atrasada, fui parar em outro lugar. Oi, meu anjo, muito obrigada. E eu fui me lembrando de uma série de vivências que eu tive, inclusive dentro da universidade. Nós fizemos... Eu sou da UF. Está saindo não, né? Dentro da universidade tivemos uma série de eventos lá, exatamente porque a gente recebia, não é? Dentro do serviço de psicologia aplicada, a gente recebia uma série de crianças, e vinham pelas escolas, e vinham pelas comunidades, enfim. Então, resolvemos fazer um encontro lá. Eu vou ser muito breve, porque eu tenho muita história para contar. E depois eu fui muito próxima por conta de um cachorro que eu tinha, de um abrigo. E eu fiz vínculos muito importantes com crianças. E eu ouvia, e então isso aqui me emocionou. E se bobear, eu vou chorar de novo. Mas não tem problema. Então, o que eu quero falar, no geral, é da importância. Eu sou psicanalista e trabalho muito com crianças já desde o início, muito cedo. Enfim, então, da importância da minha gratidão. Ih, gente, que vergonha! Da minha gratidão por estar podendo ouvir vocês. Depois eu vou querer uns contatos aí, porque eu anotei uma série de coisas assim, de experiências, de vivências, e foi me trazendo tanta coisa que eu não vou dar conta de falar aqui agora, mas eu gostaria depois de ter oportunidade. Tá, desculpa. Sem problema. Estaremos à disposição. Esse emocional não quer vergonha. Gente, só para fechar, talvez eu tenha feito, a adoção mais rápida da história. Só para dizer como isso tudo que a gente está falando, bem aplicado, a gente quer, mas bem aplicado. Né? Acolhedor adotar é ótimo, se for bem aplicado, não para quebrar o sistema. E essa adoção, que talvez tenha sido mais rápida da história, ela durou 3 horas e 46 minutos. Do aforamento da petição inicial à sentença de adoção. Como é que foi?
Adolescente, já destituída do poder familiar há muito tempo, sentença transitada no julgado, já estava num daqueles 4.000 e pouco que a gente viu ali, já aptos à adoção, e ela estava em acolhimento familiar. Muito bem. E eu, fazendo as audiências concentradas, eu ouço o acolhedor, o adolescente, e aí então eu vejo que uma está chamando de mãe, outra está chamando de filha. E mãe e filha, porque como a gente falou, a questão não é não chamar de mãe ou de filha. No primeiro minuto é que não dá. Isso, como foi falado aqui, doutora Magda, isso é uma construção. Agora, quando o acolhedor já chega no primeiro minuto chamando de filho, você acha complicada a história. Mas elas estavam ali, já estava há muito tempo aquele acolhimento, chamando de mãe e filha, e aí, vem cá, vocês estão chamando de mãe, de filha. E eu perguntei para a acolhedora, né, no momento que eu ouvi sozinha, a senhora por acaso tem intenção de adotar? Claro, tenho. Inclusive eu falei isso para a equipe aí. Aí quando foi, né, o estudo falava especificamente disso, dessa intenção de adotar. E ali eu tinha sido ouvido a acolhedora, dizendo essa intenção. A adolescente ouvida, a mesma intenção, chama o adolescente, você gostaria de ser adotado? Eu gostaria. Então, a gente destituída do poder familiar, sentença transitada no julgado. Já tinha estudos técnicos, que demoraria o processo. Defensoria tranquilo lá com a gente. Falei, doutora Renata, eles fazem a petição lá agora? Fazem. Foi lá, fez a petição, trouxemos, foi autuado, né, Vânia? Autuado pelo cartório. Juntei os estudos que estavam feitos no processo de acolhimento super recentes falando disso, e a equipe falando favoravelmente à adoção. O Ministério Público estava presente, falou na hora pela adoção, eu sentenciei. 3 horas e 46 minutos, um caso de adoção por família acolhedora. Então isso, gente, é ótimo. Mas entrar numa ideia de acolher bebezinho para depois quebrar sistema não vale a pena. Gente, eu tenho que encerrar, infelizmente. Eu vou aqui ao final, dentro da informalidade que permeia a Infância e Juventude, entregar os certificados, agradecer a todos os componentes da mesa, a todos os presentes, tiveram a paciência de nos ouvir até agora, tá? Muito obrigado a todos e venham, compareçam sempre aos nossos fóruns aqui. Sempre trazemos temas muito interessantes e pessoas muito boas para falar, com uma única exceção, que sou eu. Gente, obrigado. Até a próxima. Tá?